vídeo eu vou te explicar o jeito mais fácil para você aprender e memorizar músculos do antebraço. Então fica comigo até o final, porque aplicar o que eu vou te ensinar hoje vai te fazer ganhar muito tempo no estudo da anatomia dos músculos do antebraço. Então nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar sobre os músculos do antebraço. O meu objetivo é te dar dicas de como você pode seguir um passo a passo para aprender de forma rápida como estudar esse tema. Eu sou a doutora Ana Miró, eu sou médica e eu ensino calouros da área da saúde a aprovar em anatomia estudando 50 minutos por dia. Então, se você é um calouro da área da saúde, se você está começando a aprender anatomia agora, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar para o evento da Semana Nato Pro, onde eu vou te ensinar como você pode aplicar nos seus estudos a mesma estratégia que eu apliquei e que me fez aprovar em anatomia com a terceira melhor média da minha turma, estudando 50 minutos por dia. Então vamos lá, como você pode aprender músculos do antebraço? A primeira dica que eu quero te dar é que quando você for estudar músculos do antebraço, assim como quando você for estudar outro tema em anatomia, é muito importante que você já tenha uma noção geral do conteúdo que você precisa estudar, tá? É mais ou menos assim, imagina que você precisa chegar num lugar que você nunca foi antes aí na sua cidade, tá? Você nunca entrou nesse bairro, você nunca entrou nessa região. E você simplesmente entra no seu carro, liga o mapa e vai. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas se antes de você sair de casa, você abrir o mapa e você principalmente diminuir ele, você dar uma olhada no trajeto, você entender mais ou menos, eu vou na estrada até esse ponto, depois eu vou virar. Quando você cair lá na estrada, principalmente se acabar a bateria do seu celular, você não tá tão perdido. Então, para mim, acontece mais ou menos a mesma coisa em anatomia. Quando você for estudar músculos do antebraço, já saiba quantos músculos são. Em que grupos esses músculos estão divididos. Desse jeito, o seu estudo vai ser mais focado e vai ter mais resultado. A segunda dica é a seguinte, os músculos do antebraço estão divididos em grupos. E esses grupos facilitam muito o seu estudo e principalmente a sua memorização, porque todos os músculos do grupo têm características em comum, principalmente a ação dos músculos e a inervação. Então, esses grupos são compartimentos. No antebraço a gente chama de compartimento anterior, que seriam os músculos que estão na face anterior do antebraço, e músculos do compartimento posterior, que são os que estão na face posterior do antebraço. E todos os músculos da face posterior do antebraço realizam as mesmas ações, assim como do compartimento anterior, e eles também têm a mesma inervação. Então, quando você entende que esses músculos estão divididos em grupos, em vez de você ter que estudar a inervação ou a ação de cada um dos músculos isoladamente, facilita muito o seu estudo, porque é só você aprender por grupos quais são essas características. Então imagina só, a gente tem 19 músculos só no antebraço. 8 deles estão no compartimento anterior e 11 estão no compartimento posterior. Os músculos do compartimento anterior são flexores e pronadores. Então todos eles vão realizar ou pronação do antebraço ou flexão, na verdade do punho e da mão, né? Eles vão realizar a pronação e a flexão do punho e da mão. E todos os músculos do compartimento posterior, eles são extensores e supinadores. Todos esses músculos ou vão realizar o movimento de supinação ou de extensão do punho e da mão. Então assim já facilita muito o seu estudo, porque esses músculos estão nomeados de acordo com a função. Eles se chamam flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, extensor longo dos dedos, extensor curto dos dedos. Então o que acontece? Quando você entende essa lógica, você já vai saber identificar se esse músculo que é extensor ou flexor, pronador ou supinador, ele está no compartimento anterior ou posterior. Então, só lembrando, no compartimento anterior estão os pronadores e flexores. Então, só para explicar aqui se você não sabe, pronação é quando a gente vira a palma da mão para trás, tá? Isso é pronação. E supinação é quando a gente vira a palma da mão para frente. A flexão do punho é trazer a mão para perto do antebraço. E a extensão é afastar a mão do antebraço, tá? Então, no compartimento anterior, eles realizam a pronação e a flexão, e no compartimento posterior, a supinação e a extensão. Além disso, tem uma diferença crucial aqui, que são que os músculos do compartimento anterior, eles são inervados pelo nervo mediano, e os músculos do compartimento posterior pelo nervo radial, tá? Principalmente. O nervo ulnar inerva tanto músculos da parte anterior como posterior, mas principalmente o radial e o mediano fazem essa divisão aí do que é anterior e do que é posterior. Então depois que você identificar esses 19 músculos e você aprender a dividir eles em compartimentos, o que você vai fazer? Você vai criar uma tabela com as seguintes características para cada um dos músculos. Você vai colocar o nome, a ação que aquele músculo realiza, a inserção e a origem,
E por último, a inervação. Então você vai saber 4 características de cada um dos músculos. O nome do músculo, a ação que ele realiza, o ponto de origem e inserção e a inervação. Com isso, gente, você vai gabaritar qualquer pergunta de prova de anatomia sobre músculos do antebraço. E a minha última dica é que depois de você criar essa tabela, com todas essas informações, você faça um desenho de próprio punho. Não pega um desenho pronto de atlas, pega uma folha em branco, não importa se você desenha bem ou mal, faz um desenho com esses músculos, um da parte anterior e um da parte posterior. E depois puxa flechinhas e escreve o nome de cada um desses músculos. Esse é um mapa mental de desenho. Isso vai te ajudar muito a memorizar esses músculos. Então, primeiro, aprende a identificar cada um deles, tá? Em compartimentos. Depois, cria essa tabela com nome, ação, origem, inserção e inervação. E, por último, cria um desenho que vai te ajudar a localizar cada uma dessas estruturas. E se para te ajudar no estudo da anatomia dos músculos do antebraço, você quer um resumo, eu tenho um resumo pronto para você com todas essas informações que eu te falei. Então você pode clicar aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo e você pode baixar gratuitamente um resumo completo da anatomia dos músculos do antebraço para te ajudar e te guiar aí nesse estudo, que eu espero que te ajude muito. E se tem algum outro tema que você gostaria de ver um vídeo como esse, como estudar tal tema em anatomia, escreve aqui nos comentários também e quem sabe esse vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer aqui para o canal.